Pessoal, boa noite. Vamos chegando. Érica, boa noite. Vamos compartilhando. Clica aí no triângulozinho, esse negocinho pontudinho aí. Compartilha com seus amigos que é a nossa live. Como gerenciar as finanças em tempo de pandemia e a retomada das atividades vai já começar. Vou já chamar a Sabrina Virgulino para bater esse papo com a gente. Compartilhem aí que vai ser muito legal o nosso tema de hoje. Vamos compartilhar, vamos subir coraçãozinho. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Gente, chama a galera aí pra gente bater esse papo já. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo achar a Sabrina aqui. Sabrina ainda não chegou. Sabrina apareceu. Gente, olha só, Sabrina apareceu. E aí, Sabrina, como é que tá a sua internet? Manda aí pra mim uma mensagem. Tá ok? Manda uma mãozinha. Como é que tá a internet? Ah, gente, hoje a bruxa tá solta. Eu vim de Castanhal, peguei o engarrafamento nessa BR. Gente, pessoal, não era pra estar quieto em casa. Tava um trânsito terrível, quase eu não consigo chegar. E aí fui por dentro da Cidade Nova, eu moro na BR. E aí, Sabrina tava com problema de internet. Como é que tá? Vamos tentar. A bruxa tá solta mesmo. Gente, olha só. Eu sou Laudiceia Duarte, sou contadora, sou diretora financeira contábil da Associação dos Jovens Empresários do Estado do Pará. E você que está aqui nos acompanhando, que ainda não conhece a associação, aproveita para conhecer. A gente tem um site. Aqui mesmo no nosso Instagram, você pode mandar um direct aí para um dos nossos voluntários associados, que você vai saber maiores informações dessa associação, que tem aproximado empresários, que tem ajudado pessoas que querem começar a empreender, que tem ajudado empreendedores que já estão aí. Olha só o site, o Antônio me ajudou aqui, www.agepará.com.br. Acessa, nosso site está fresquinho, por isso que o Antônio colocou aí. A gente usava uma outra plataforma, né, Antônio? A gente conseguiu hoje, é uma vitória. Isso é fruto de pessoas que estão voluntariamente unidos com o mesmo propósito, que é fomentar o empreendedorismo no nosso estado. E, gente, olha, a AGE, ela está crescendo e é graças a vocês que estão aqui com a gente, compartilhando, que estão participando. A gente tem feito reuniões abertas aqui na AGE, a gente tem participado, tem conversado com empreendedores, principalmente agora, nesse momento de dificuldade que todos estamos passando, né? A gente pensa assim, foi aberto o comércio parcialmente. Gente, a gente ainda está em uma crise, a gente ainda tem muitas consequências que vieram desses dias que a gente ficou parado e outras que ainda virão, e é por isso que a gente, preocupado com isso, tem promovido aqui bate-papo, essa conversa que a gente vai ter agora com a Sabrina. E, gente, sem mais delongas, né, eu vou apresentar aqui a Sabrina, que essa mulher é incrível, deixa eu chamá-la e vou fazer, porque hoje a gente tem o privilégio de ter aqui uma pessoa muito especial para bater esse papo com a gente. Como que a gente vai gerenciar as finanças em tempo de pandemia? Na verdade, Sabrina, a gente vai dividir essa live em 2 tópicos. Vamos ver se a gente vai conseguir. A internet da Sabrina tá melhorzinha aí? Tá mais ou menos, né? Aqui para mim você tá parecendo normal, mas eu acho que ela não tá 100%. Vamos ver. Pronto, vamos ver. Gente, deixa eu apresentar essa mulher maravilhosa que está aqui com a gente. Ela é administradora, mestranda em Economia Aplicada pela UFPA, educadora financeira, apresentadora de TV. Na verdade, ela é pioneira e idealizadora do único programa de educação financeira da nossa TV paraense.
Gente, isso é uma honra, é um privilégio, porque a gente sabe que a educação financeira ela deveria ser a base do ensino para que num momento como esse que a gente está vivendo, a gente não passasse tantas dificuldades que a gente tem passado. E a Sabrina é colunista de finanças na rádio, não é isso? Na Rádio Cultura, consultora e assessora financeira pessoal e empresarial, palestrante, criadora de conteúdo digital. Eita, mulher boa, gente, com a gente hoje aqui gratuitamente, a Sabrina vai bater esse papo, vamos falar como gerenciar as finanças nesses dias tão difíceis, Sabrina, que a gente está vivendo. Eu fico imaginando as pessoas que não tinham nenhum planejamento, que não tinham controle, que não... Como que agora, no meio dessa crise, onde a gente tem pessoas que perderam o emprego, tem pessoas que baixaram as portas das empresas, então a gente está vivendo assim, dias muito difíceis. E é por isso que eu queria começar aqui, Sabrina, dizendo seja muito bem-vinda. Desde já, muito obrigada por você estar aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos, tá, pessoal? Muito obrigada pela presença de vocês. E eu queria conversar com você, Sabrina, sobre como entender melhor essa situação que a gente está vivendo, sendo que a gente já tinha uma economia, um cenário econômico antes dessa pandemia. Como que era esse cenário paraense antes da pandemia e de repente chegou essa pandemia? Como era antes, para a gente entender como a gente vai seguir daqui para frente? Olá, boa noite a todos. Conseguimos entrar nessa live, né? Hoje nem a bruxa barrou a gente entrou aqui, conseguimos. Gente, muito boa noite a todos. Obrigado pelo convite da AGE e da Laodiceia e também ao Antônio, que foi a pessoa que intermediou a gente aí para a gente se conhecer. Muito obrigada, gente. Bom, eu sou educadora financeira e já existia um cenário econômico financeiro antes da pandemia aqui no estado do Pará. Como é que estava, então, Sabrina? Já estava favorável, já estava desconfortável? A gente já estava desconfortável para mais da metade da população, tá? Só para vocês terem uma ideia, em um estudo da FEComércio, que é a Federação de Comércio do Estado do Pará, aqui, eles apontaram ano passado, lá em outubro, novembro de 2019, que 55,9% da população paraense já encontrava-se endividada. Hoje, basicamente, nós temos aqui no estado do Pará 8.600.000 paraenses. Destes, 55,9% estão endividados, estavam, né, antes da pandemia. Então, esses 55,9%, eles correspondem exatamente a 4.600.000 paraenses. É mais da metade da população endividada. E o que é esse termo endividamento? São pessoas que contraem compromissos financeiros, como, por exemplo, o uso do cartão de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais no banco ou de terceiros, tá? Por enquanto, essas pessoas endividadas, elas ainda conseguem manter uma certa honraria desse compromisso, elas ainda conseguem quitar. Porém, o endividamento, ele também significa que essas pessoas estão começando a ficar desconfortáveis financeiramente porque elas não se programaram, elas não têm um orçamento financeiro que seria para programar o pagamento dessas dívidas. E destes 55,9%, que são esses paraenses, mais da metade dos paraenses endividados, 19,5% estão inadimplentes, estavam inadimplentes antes da pandemia. O que é inadimplência? É justamente esses endividados que não trataram da saúde financeira, não fizeram orçamento e não conseguem mais cumprir com esses compromissos financeiros. Ou seja, são pessoas que já tinham dívidas e continuam fazendo dívidas e não conseguem mais arcar. Então, essa fração de 19,5% corresponde exatamente a 937.000 paraenses. É quase 1 milhão de paraenses inadimplentes, tá? Nossa. Porém, a FEComércio, ela não libera um dado com relação ao superendividamento. E o que seria o superendividamento? Seria o último nível do endividamento. É o nível mais perigoso, é o nível onde as pessoas chegam a perder patrimônio financeiro, é o nível onde pessoas se desfazem de bens, móveis, imóveis, em prol de arcar com dívidas. É aí que se encontra o perigo, porque grande parte dessa população, elas já estão numa bola de neve, lá que a gente chama, que é, digamos, a situação no vermelho. Então, a situação financeira do estado do Pará, antes da pandemia, ela já não era tão confortável. Ela já não era assim, ela já não era uma situação 100% boa. Já precisava de ajuda e de auxílio. Foi por isso que lá em junho, dia 6 de junho de 2019, eu fui pioneira e continuo sendo na TV,
porque eu tive essa sacada, eu disse, eu preciso ajudar pessoas, eu preciso ajudar a população mais carente, eu preciso ajudar através da TV, eu preciso que chegue na casa das pessoas, dos pais de família, das mães de família, dos provedores dos lares, dos estudantes, dos autônomos, dos empreendedores, dos microempresários, dos empresários, dos estudantes e dos desempregados. Eu preciso que a educação financeira chegue. E o que é essa tal de educação financeira? Para quem ainda não sabe, a educação financeira este ano, a partir de janeiro de 2020, é disciplina obrigatória na unidade básica de ensino. Então, é um grande ganho. Porém, Sabrina, muitos me perguntam, mas daqui a quantos anos que, de fato, essas crianças que estão estudando hoje educação financeira vão poder tirar algum proveito? Daqui a 10, 5 anos, né? Se entrar, de fato, na grade curricular, se os professores forem, de fato, digamos assim, educados financeiramente, é claro que a gente vai ter um grande diferencial. Afinal, as crianças são o nosso futuro. Só que você e eu, que já da década de 90, de 80, de 70, precisa se educar. Só para vocês terem uma ideia, tá? O que é a educação financeira? A educação financeira, ela é mais do que uma disciplina de cálculo, ela não é uma disciplina só de cálculo. Ela é uma disciplina que é uma leitura da realidade, da condição financeira da pessoa, do lar, da empresa. Então, através de hábitos financeiros saudáveis, você consegue alterar a sua condição financeira, o seu meio financeiro, as pessoas ao seu redor. Não é à toa que esta que vos fala de educação financeira, porque teve a própria vida transformada. E imagine você, que eu jamais estaria aqui falando de algo que eu não teria vivido. Então, eu não só vivi como eu continuo vivendo. Eu atendo casais, eu atendo empresários, eu atendo estudantes, eu atendo pessoas que estão, digamos assim, muito bem estabilizadas financeiramente e querem atingir um outro nível na carreira, que seria justamente abrir um negócio. Então, como jovem, eu preciso representar de alguma maneira o meu estado, buscando disseminar boas práticas de educação financeira. Então, o cenário panorâmico, digamos assim, financeiro do nosso estado já não era tão, digamos assim, já não era tão confortável, né, Laodiceia? Então, já era preocupante. Então, como estudiosa e como mestrando agora de economia aplicada, a gente nota que vai haver, sim, digamos assim, um aumento na curva exponencial de endividados, inadimplentes e principalmente superendividados, já que mais pessoas estão desempregadas, já que mais pessoas tiveram os seus negócios fechados. Então, é preciso ter muito cuidado, por isso que a live de hoje é tão importante. Nossa, Sabrina, eu não tinha noção desses números de pessoas com situação financeira de inadimplência, de endividamento, né? Realmente a gente sabe que realmente é extremamente importante a educação financeira e a gente não tem isso, né? Eu lido diariamente com empresários e a grande dificuldade, inclusive deles terem, vamos dizer assim, eles conseguirem realizar o sonho de ter um negócio que seja lucrativo e rentável, ele é por vezes comprometido justamente porque eles não têm esse entendimento da importância de ter uma educação financeira lá na sua pessoa física, e aí isso reflete também naquela total falta de controle financeiro nas empresas também. Então, eu fiquei assim até assustada com esses números, porque a gente já imaginava mais ou menos isso, mas não tinha certeza que os números eram tão grandes. E aí, Sabrina, a gente são números muito grandes. Gente, vocês podem, inclusive, se tiver alguma dúvida, começar a colocar as perguntas aí que a gente pode responder também para vocês. Então, assim, realmente, Sabrina, eu fiquei impressionada com esses números. E uma coisa que acontece muito, Sabrina, principalmente por falta dessa questão da educação, do entendimento da importância dos controles, das suas finanças, isso quando a gente está aqui falando também com muitos empresários, né? E por que a gente está falando tanto de gestão financeira da pessoa física, quanto também da sua pessoa jurídica? Porque isso está extremamente ligado, né? O que a gente tem visto, Sabrina, é que muitas pessoas, quando abrem um negócio, acabam ferindo aí, inclusive, um princípio contábil, que é o princípio da entidade, e eles fazem uma confusão patrimonial, porque as pessoas não têm entendimento, né? Não tiveram aí essa educação, não assistem o programa da Sabrina na RBA. Que dia, Sabrina, o teu programa? Aproveita e fala aí pra gente, pra quem ainda não conhece. Na RBA, gente, é toda quinta-feira.
E ele fica dentro do Brasil Gente. Então, ele passa no último bloco, mais ou menos. Mas assistam o Brasil Gente, que é interessante também, tem muita notícia importante. Então, quinta-feira, a partir das 4 horas da tarde, já pode ligar na RBA e me esperar. Ponto. Já deixei essa dica aí, acompanhe inclusive o Instagram da Sabrina. E Sabrina, olha só, é muito comum essa situação que eu falei, inclusive eu tenho acompanhado, né, gente, isso nas empresas, eu sou contadora, e a gente observa muito que ferem. O que é esse ferir o princípio da entidade? Nada mais é do que quando você tem aí o patrimônio da sua empresa, você acaba confundindo com a sua pessoa física. É quando você paga a sua energia, o seu aluguel da sua casa, quando você paga o seu plano de saúde da sua pessoa física lá na conta jurídica. E quando você faz essa confusão, isso compromete os resultados da tua empresa e principalmente as tuas finanças. Por quê? Porque quando a gente começa a ter ali uma receita, né, Sabrina? Às vezes as pessoas pensam que receita é lucro. Confundem o faturamento com rentabilidade. E aí, opa, entrou dinheiro na minha conta, então minha empresa está tendo lucro, eu posso sair pagando, e aí acaba comprando no cartão de crédito, viaja pela conta da empresa. E Sabrina, eu vou compartilhar com você aqui uma experiência que eu tenho. Eu já cheguei em muitas empresas que a pessoa dizia assim para mim, Lau, eu vou fechar essa empresa porque ela não dá lucro. Eu falei, não dá lucro? Não, essa empresa não dá lucro, eu trabalho para pagar conta, E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui o controle financeiro dessa empresa, vamos organizar o financeiro da empresa, vamos estruturar, eu trabalho com estruturação do departamento financeiro. E aí a gente começa a separar. Quando eu observo, Sabrina, tem tanta conta pessoal sendo paga pela empresa, eu falei, puxa, a empresa dá muito lucro. Só que você não consegue observar porque você está pagando as suas contas e aí você pensa que é conta da empresa e aí no final não sobra, né? E isso acontece muito também com as pessoas físicas, não é mesmo, Sabrina? Acontece assim demais. Eu atendo muitos casais também, inclusive, que são donos de empresas e têm uma renda principal que seria o seu trabalho formal. Recentemente eu atendi um casal que veio com essa intenção para o atendimento, dizendo basicamente as mesmas características. Porque a gente, como consultora, a gente nota algumas características semelhantes, independente se é para casais, se é para um microempresário, se é para autônomo, não é verdade, Eloxé? A gente nota algumas semelhanças, como, por exemplo, quais as semelhanças que a Sabrina, como consultora financeira, pessoal, empresarial, já notou. Eu já notei que negócios entre casais geram muita desconfiança e muita briga. Por quê? Porque existe uma confusão, eu estou sendo assim bem realista para vocês, existe uma confusão que o casal faz entre patrimônio individual e o patrimônio de fato empresarial. Qual é a grande diferença, gente? Quem quiser, inclusive, pode ir lá no meu Instagram, @Sabrina_Virgulino, tem vários conteúdos lá. Lá tem planilha de orçamento pessoal, lá tem a planilha de orçamento doméstico, tem teste de avaliação financeira. Qual é o grande diferencial? É que esses casais, normalmente, eu estou falando particularmente entre casais, porque é bem interessante, eles brigam muito justamente por esse quesito, que é... Ah, mas a conta, digamos, foi você que usou. Ah, mas a outra conta foi você que usou. E acaba que eles não fazem essa conciliação financeira. O que é a conciliação? É justamente quando você precisa parar um momento para verificar o que é que está entrando, que são as receitas, e o que é que está saindo, que são justamente ali, digamos, as despesas. Então, a somatória entre receitas e despesas é justamente aquilo que pode ser lucro ou prejuízo. E é aí que a gente nota a semelhança, porque casais, famílias não fazem essa conciliação financeira de dizer assim, olha, a esposa, ela toma conta da parte administrativa da empresa, o esposo toma conta da parte comercial da empresa. Eles não sentam assim uma vez por mês para dizer quais são as responsabilidades individuais. Porque independente se você, casal, tem uma empresa que é de vocês dois, vocês precisam ter independência financeira, cada um. Então, é muito interessante você analisar que cada um precisa ter uma conta. Obviamente que pode ter uma conta conjunta, mas cada um precisa ter uma conta, assim como cada um precisa fazer o levantamento das suas despesas e das suas receitas, para você saber qual é, digamos, a sua remuneração líquida. Nossa, mas quanto é que eu valho nessa empresa de fato?
quanto é que a minha esposa vale na empresa de fato, qual é o patrimônio da empresa. A mesma coisa é o seu lar. A sua casa, ele funciona como uma empresa. Então, na verdade, dentro de casa, às vezes, até um pouco mais difícil, porque os gastos domésticos, no caso do lar, eles podem ser um grande conflito, porque dentro de casa, muitas vezes, a gente sabe que é uma confusão de tudo, generalizada. Muitas pessoas vão para o supermercado com criança, sem lista de compras, compram mais do mesmo, acabam não prestando e não se atentando ao que realmente importa, que é preço, né? E não produto. Então, assim, é muito importante que você, como casal, que tenham empresas e negócios em conjunto, que sentem pelo menos uma vez por mês, organizem as finanças de vocês, conversem sobre, digamos, digamos assim, as ideias, os sonhos financeiros de vocês, o que é que vocês querem para a empresa de vocês e, obviamente, contratar profissionais habilitados, como contadores, como a Laodiceia, para tomar conta disso. Gente, sempre profissionais habilitados, tá? Muito importante. Sabrina, eu vou responder uma pergunta aqui da Marluce Leão. Ela disse assim: Lau, você que é contadora, convive diretamente com esse descontrole financeiro pessoal que acaba trazendo problemas quanto à organização da empresa. Como você começa a introduzir nos seus clientes? Gente, essa pergunta foi maravilhosa. E Marluce, isso realmente acontece muito com os meus clientes. Eu vou primeiro explicar para vocês por que isso acontece. Primeiro, porque a gente não tem educação financeira, como a Sabrina muito bem já explicou aqui. Segundo ponto principal que isso acontece, além de você não ter educação financeira, você não faz um planejamento na abertura da sua empresa. Quando a gente entra numa empresa que já está nessa situação de confusão patrimonial, a primeira coisa que a gente vai analisar é se aquela empresa tem, de repente, demonstrações contábeis, como que está o fluxo financeiro, a gestão financeira daquela empresa, se tem balancete, a gente vai analisar tudo isso, vai analisar a folha para ver se os sócios recebem prolabore. Quando os sócios não recebem prolabore, o que eu faço? Eu faço um levantamento financeiro naquela empresa, eu analiso ali todas as contas pessoais que estão sendo pagas na pessoa jurídica. Energia, água, telefone. E aí a gente começa a fazer, Sabrina, um orçamento da pessoa física. Eu vejo lá quanto que aquela família precisa de renda mensal, ou seja, precisa que a empresa pague para ela, porque a gente precisa se pagar, obviamente. Eu trabalho aqui na minha empresa e eu preciso retirar daqui para o meu sustento. Então, a gente levanta quanto que aquela família precisa, define um prolabore, né? E aí, definindo essa retirada, a gente já consegue transferir todos os meses esse prolabore. O prolabore, gente, é o salário do sócio. A gente chama esse nome diferente. Mas é isso. Então, vamos lá. A sua empresa define um prolabore, mas atentando também com o que a empresa pode te pagar. Porque, assim, às vezes a pessoa quer gastar 20 mil por mês, mas a empresa só pode pagar 7 mil. Então, a gente define um prolabore, né? Faz, inclusive, um planejamento e um acompanhamento, porque se a empresa tiver uma escrituração contábil regular, tiver isso definido no contrato social, os sócios também vão poder distribuir lucros, né? Apurar ali a cada trimestre ou a cada semestre, dependendo como foi definido no contrato social. E aí a distribuição de dividendos, de lucros, ela é isenta de imposto. Então, olha só, a gente faz todo um acompanhamento para que você não pague imposto sobre aquele valor que você está retirando. Porque quando um cliente meu, Sabrina, ele chega aqui, ele começa a gastar dinheiro da empresa sem controle nenhum, eu vou colocar aquilo como retirada, porque eu não tenho como enfeitar o pavão, não tenho como dizer que aquilo ali foi outra coisa, se não foi. Ele pagou as contas pessoais, ele pagou o seu cartão de crédito pessoal. Então, o que a gente faz? A gente faz, viu, Marluce? Primeiro a gente vê quanto que aquela família precisa retirar da sua empresa, analisa quanto a empresa pode pagar, faz um planejamento adequado para distribuir esse prolabore, e se a empresa tiver lucro, a gente vai fazer a distribuição de lucro por trimestre ou por semestre, para que ele também não seja tributado e acabe economizando aí na questão da tributação. Tá certo, Sabrina? Falei certo? É isso que eu faço. Mas diga aí, você que é educadora financeira. É perfeito. E, de fato, como educadora financeira, quando eu acompanho qualquer cliente,
eu sempre faço uma pequena observação. Você já tem um contador? Porque, de fato, eu não sou um profissional habilitado para fazer a contabilidade da empresa. Existe uma grande diferença, tá? Eu auxilio, de fato, nas finanças. Eu estou estritamente ligada às finanças de uma empresa ou às finanças pessoais também. Então, a Érica Oliveira, ela perguntou aqui pra gente: quais tipos de despesas devem ser priorizadas pelos empresários? Aí ela colocou entre parênteses: despesas maiores, financiamentos, fornecedores, energia elétrica e outras. Bom, gente, primeiramente, já que a gente está ainda não estamos no pós-pandemia, estamos no durante a pandemia. Então é importante, eu imagino que a Laude vai concordar comigo, a gente fazer um provisionamento financeiro de prejuízo ou de lucro, que para quem ainda não está entendendo, a gente pode fazer assim. Normalmente, durante a pandemia, eu passei a atender, inclusive, bem mais pessoas, porque muitos desses autônomos, donos de pequenos negócios, haviam feito uma projeção para daqui a 3, 4 meses, em algumas datas específicas, de um lucro X, tá? Como não aconteceu, porque muitos destes tiveram as suas portas fechadas e tiveram que reinventar o negócio, a palavra do momento para você, pequeno negócio, é criatividade, é não deixar passar para contar depois, para contabilizar. Você precisa contar agora, você precisa, de fato, abrir a ferida e você precisa parar o sangramento, tá? Não adianta deixar correr o sangue para daqui, lá em setembro, você querer ver. Então, não. É muito interessante que, na verdade, você começa a provisionar digamos, os prejuízos. Por exemplo, para você que tem um negócio, uma loja de roupa, enfim, que tenha um ponto alugado. E nesse ponto você paga aluguel, energia, segurança, internet e qualquer outro serviço que você precise pagar. Obviamente que você precisa provisionar por pelo menos aí 4 meses, que é o que a gente já está passando, vamos colocar aí de 4 a 6 meses, que você vai precisar que aquela empresa, vamos colocar 6 meses aí, né, Laura? Que essa empresa, ela precise te gerar pelo menos um valor X, que no caso seria para você pagar estas despesas, que seria o quê? Aluguel, energia do ponto, segurança, internet, para que você, de fato, não venha a fechar as portas, tá? A gente está falando num cenário em que você possua um ponto que não seja seu. Agora, para, de fato, aquelas pessoas que são autônomas, que atendem de casa, ou então que têm um serviço como, por exemplo, um feirante, uma padaria, é importante você priorizar suas dívidas. E o que seriam as dívidas? Nesse quesito dívidas, entra justamente os financiamentos, os fornecedores, os credores, etc. Tá? É importante que, por exemplo, é extremamente importante, diretamente na rádio, na TV, eu venho atentando as pessoas para isso. Alguns serviços estão suspensos de corte, não estão suspensos de pagamento. Então, se de repente, qual é a diferença da suspensão do corte para a suspensão do pagamento? A suspensão do corte é por um tempo, por um momento temporário. A suspensão do pagamento não. Então, se de repente, de fato, você tiver condições de ainda arcar com esses pagamentos, como energia elétrica, água, etc., faça os pagamentos, porque após a pandemia, provavelmente, se você não tiver pago esses itens, você vai cair numa bola de neve. E aí você pode ou não vir a fazer o pagamento e entrar novamente numa situação conflitante financeiramente, que é aquilo que a gente não está querendo. Gente, eu preciso falar para vocês que nós estamos diante, tá? Alguns especialistas e estudiosos do mundo inteiro falam que nós vamos vivenciar a pior crise financeira da história da humanidade. Tá? Nenhum especialista se preparou, ninguém esperava, ninguém contava que a nossa guerra seria contra um vírus. Só para vocês terem uma ideia, a Bolsa de Valores despencou, o valor do barril de petróleo despencou, de fato, a gasolina explodiu. Então, assim, são momentos difíceis, a gente precisa se preparar diariamente. A Laodiceia, eu, como profissionais, autônomas, consultoras, a gente estuda todo dia, porque o mercado está mudando todo dia. É uma medida para ajudar autônomos que digamos, assinada e sancionada todos os dias. Então, todos os dias, o mundo das finanças, o mundo da contabilidade, ele tem sofrido, digamos assim, ele tem sofrido alterações. E alterações, assim, consideráveis. Então, o que eu digo para você, autônomo, priorize as suas dívidas, tá? Existem algumas dívidas que é bem interessante que eu quero falar para vocês, que a gente nem ia falar, mas já que vocês tocaram no assunto, eu vou falar. Como, por exemplo, com relação a financiamentos, tá? Alguns bancos como Caixa, Bradesco, Santander, Itaú, entre outros, eles te dão a oportunidade de fazer o congelamento de financiamentos imobiliários e veiculares. Olha só que coisa interessante. Então, se de repente você não está inadimplente,
Com esse financiamento, com a parcela desse financiamento, você pode ligar para o teu banco amanhã, não precisa se direcionar ao teu banco, lembrando que nós ainda estamos vivenciando isolamento social. Você pode ligar lá para o teu gerente, para o teu banco e perguntar assim, olha, eu gostaria de saber como é que eu faço para fazer o congelamento das minhas parcelas. Quantas parcelas você pode congelar? Até 2 parcelas, ou seja, 60 dias, 2 meses. Como vai funcionar? Vamos colocar aqui que, de repente, a parcela desse financiamento do imóvel seja de R$500. Então, seria no total de R$1.000 de congelamento de parcela. Aí, essas 2 parcelas que você vai congelar hoje vão passar para o final do teu carnê. Então, digamos que o teu carnê tinha um prazo de 60 meses. Ele passa a ter um prazo de 62 meses. Lembrando que a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, ela estipulou uma cobrança mínima, ou seja, ela estipulou uma cobrança teto, tá? Para cobrança de juros abusivos. Então, dentro dessas 2 parcelas que foram congeladas e que vão passar para o final do carnê, os bancos não podem cobrar taxas abusivas. Então, você vai pagar o mesmo valor que, digamos, que seria junho e julho, você vai pagar lá no final do seu carnê, sem problema nenhum. A mesma coisa é com financiamento veicular. Porém, consulte o regulamento da sua instituição financeira para ver a sua situação financeira, para ver se dá para congelar. Lembrando que já tem aí, gente, uma fila imensa para pessoas querendo congelar. E aí, a grande pergunta, a grande sacada é, caso você consiga congelar, digamos, a parcela do imóvel e a parcela do carro, esse valor, digamos, de R$1.000, o que eu vou fazer, Sabrina? Eu estouro todo ele? Claro que não, né, gente? Você vai começar a programar e, quem sabe, até construir uma reserva de emergência, tentando entender que daqui ainda existem mais 2 ou 3 meses de recessão econômica no nosso país. Para quem não sabe, o Brasil, ele desacelerou a economia. Quando existe uma desaceleração, quando de fato existe uma freada brusca na economia, a gente começa a sofrer em alguns setores. E o setor, digamos assim, mais prejudicado financeiramente seriam os pequenos negócios. E lembrando que os pequenos negócios, os pequenos comércios, são responsáveis por 89% da nossa economia local. Gente, os pequenos negócios movimentam a economia local dos seus estados, das suas cidades. E lembrando também que a Laudicea, como contadora, ela deve ter total domínio disso. A gente sabe que desses 89% de empreendimentos locais, autônomos, de bairro, eles também geram 46% de empregos formais. Ou seja, só para você entender, se uma farmácia local lá do teu bairro que tu mora, lá da tua rua, ela vier a fechar, não é só um autônomo que vai estar fechando. Cerca de 2 a 3 pessoas que são contratadas por ele também vão fechar. Então, a gente precisa incentivar negócios locais, a gente precisa incentivar o pai do nosso amigo que tem uma padaria local, a gente precisa incentivar o nosso amigo que vendeu tudo para se tornar um MEI e abrir uma hamburgueria, a gente precisa tentar incentivar aquele mercadinho lá da feira, a gente precisa incentivar os pequenos negócios, afinal, eles são responsáveis por 46% de empregos formais. Autônomos geram emprego e renda para pelo menos 3 famílias. Então, assim, é um número muito bonito, é muito expressivo e a gente precisa ser mais empático nesse momento, mais solidário e adotar pequenos negócios. Só para você ter uma ideia, lá no meu Instagram e no programa, que é o Momento das Finanças que eu dirijo lá, eu adotei uma campanha que é a hashtag Compre do Pequeno Negócio. Então, digamos que todo final de semana eu coloco lá algumas logos de alguns negócios em prol de aumentar a carteira de clientes desses profissionais e fazer com que, de fato, eles não venham a falir. Você imagina? Então, é muito mais grave a situação é muito mais grave do que aquilo que passa na TV e comerciantes diferentes têm sofrido na pele, coisas que alguns empresários ainda nem estão sentindo. A gente sabe que os grandes empreendimentos têm condição financeira de se sustentar por capitais próprios, recursos próprios, por pelo menos 3 a 4 meses, 5 meses. Os pequenos não. Então, é importante essa conscientização de que a gente precisa promover e incentivar os pequenos negócios locais. Gente, desculpa. Vida, desliga aí. Quem sabe faz ao vivo, né, Sabrina? Desculpa, Sabrina, continua. Então, a gente precisa entender que esses pequenos negócios geram emprego e renda para outros pequenos, que incentivam outros pequenos. Então, diria eu que empreender no nosso país é muito difícil e a gente precisa aplaudir.
sempre que uma pessoa ela abandona o seu emprego, sempre que uma pessoa, quando ela está desempregada, que ela pega todo aquele dinheiro, a rescisão, para tentar empreender, mas a gente também precisa ter consciência financeira. A gente precisa estudar o mercado, a gente precisa estudar mais da nossa atividade, a gente precisa estudar mais do nosso serviço para tentar o quê? Sobreviver. O momento, gente, não é de inovação tecnológica, o momento é de sobrevivência, é manter o teu negócio. Então, se de repente você está aqui agora nessa live, é dono de um pequeno negócio, quero dizer para você que tem saída para você, você precisa ser criativo, se de repente o teu serviço ele te possibilita, digamos, de agir com delivery, entrega, faça delivery, entrega. E outra, gente, é muito importante a comunicação entre o teu negócio e o teu cliente. Só para vocês terem uma ideia, o ritmo de consumo mundial ele não diminuiu, ele se mantém. Só que o consumidor, que é o cliente, ele já entendeu que ele possui uma limitação para teto de gastos. Então, obviamente que você precisa entender que o teu produto precisa estar acessível para o teu cliente. Então, gente, nada melhor do que ter um feedback do teu próprio cliente. Existem alguns aplicativos gratuitos e que você pode vender. Um deles é, sabe qual? O WhatsApp. Cria um grupo no WhatsApp aí, coloca todos os teus possíveis clientes e pede para eles colocarem outras pessoas e começa a divulgar o teu negócio, começa a entender. E outra, também aumentem a margem de recebimento de vocês, de pagamento. Passa no crédito, no débito, aceita transferência eletrônica, dinheiro. Enfim, aumenta e faz com que esse cliente, de fato, ele continue consumindo de você. Lembrando, gente, o consumo não diminuiu, ele se mantém. Lembrando que ele pode até ter aumentado, porque mais famílias em casa, o consumo de delivery tem aumentado consideravelmente. Então, esse cliente, ele não parou de comprar. Ele não parou de comprar. Ele só está mais atento ao valor que você está sugerindo. Então, é importante você entender, estudar mais do teu negócio, enfim, procura na internet. E de fato, busque sempre com criatividade e com muito zelo entender melhor o que esse cliente ele espera do teu negócio. Sabrina, eu queria aproveitar que você falou assim, olha, nós, contadores, consultores, né, educadores financeiros, a gente está todo dia durante essa pandemia aprendendo uma coisa nova. No início, tiveram muitas MPs, medidas provisórias aí para ajudar justamente, principalmente os pequenos, agora que está começando a expandir um pouquinho, inclusive a gente pode falar num outro dia só do Pronamp aqui, Pronamp, né? Nem lembro o nome, mas eu já estou para ficar doida, porque meus clientes estão todos me ligando para saber dessa linha de crédito que ainda não está liberada, né? Ainda faltam alguns detalhes, então calma. E Sabrina, eu queria aproveitar esse gancho que você falou. Gente, olha o que eu fiz aqui, né? No início da pandemia, quando disseram, olha, vão ficar todo mundo em casa, o isolamento social começou, a gente já sabia o que ia acontecer. A gente tinha uma noção dos prejuízos financeiros que isso iam ser causados, principalmente os impactos nas micro e pequenas empresas, né? E aí, o que a gente fez aqui, Sabrina? Foi justamente isso que você falou. Eu peguei com meus clientes, eu fiz um fluxo de caixa projetado para os 3 primeiros meses, porque inicialmente eu não sabia quanto tempo isso ia durar, a gente não tinha noção. Eu achava assim, um mês fechado, então vou projetar para 3 meses. E aí a gente fez com alguns clientes, com 90% dos clientes, um fluxo de caixa projetado. O que a gente visualizou? Tudo que eles teriam para pagar, tudo de pagáveis e recebíveis até os próximos 3 meses. E aí a gente começou a sentar cada despesa, cada custo e dizer, olha, isso aqui é realmente importante. A gente começou a tirar TV por assinatura, alguns sistemas que não tinham necessidade. E aí a gente fez uma revisão daquelas despesas, daqueles custos. A gente orientou cada cliente a entrar em contato com cada fornecedor e fazer uma negociação, pedir desconto, parcelamentos, quem não dava desconto, mas eu posso pagar só 50% e parcelar o restante de infinitas vezes sem juros. Quer dizer, assim, a gente foi readequando para que dentro daquilo que estava previsto inicialmente ele conseguisse se manter. Mas aí demorou um pouquinho mais, aí a gente foi novamente analisando as linhas de crédito, aquelas medidas que o governo estava sendo liberado para as empresas,
Porque assim, a gente teve aí prorrogação de prazos, né? Prorrogação de prazos de pagamento, mas como você falou, a gente não teve isenção. Ninguém está isento de pagar. O que Exatamente. aconteceu foram prorrogações. Então, até as prorrogações, a gente teve, Sabrina, aqui muito cuidado de explicar para o cliente o seguinte: olha, a gente vai dar uma segurada no caixa agora, mas você vai ter que pagar isso aqui em outubro, novembro e dezembro. Ou seja, você vai pagar 2 vezes o imposto. A ideia é que o governo fizesse justamente como fez com os financiamentos habitacionais, que prorrogou aí 60 dias, 90, não lembro. Sim. E aí jogar lá para trás. Mas não foi assim que o governo fez, né? Então, vamos esperar que entre alguma coisa nesse sentido ou que essas linhas de crédito vão ser meio que para pagar imposto agora. Mas aí o cliente precisava ter em mente isso, segurar esse dinheiro em caixa, porque agora na pandemia quem tinha caixa era rei, quem tinha controle financeiro, porque assim, muitas empresas, Sabrina, como você falou inicialmente, assim como a população já estava muito endividada antes disso, a gente já tinha esse cenário terrível nas pessoas físicas, imagina as pessoas jurídicas, muitas empresas literalmente viviam naquela situação de comprar o almoço, vender o almoço para comprar a janta, como é aquele ditado? Vendendo a frigideira para comprar o ovo, né? Isso, e aí quando chegou a pandemia, todo mundo disse, a pandemia tá quebrando meu negócio. Meu amigo, quem quebrou seu negócio foi você antes, quando você não teve controle do fluxo de caixa, quando você não planejou suas finanças da sua empresa, e agora a gente está com esse problema bem maior. A gente fez também, Sabrina, inclusive aqui na AGE, uma campanha Compre do Pequeno, a gente está estimulando bastante, mas a gente sabe, Sabrina, que só isso não é suficiente, né? Só estimular a compra não é suficiente. O que a gente fez além disso? A gente está promovendo esse tipo de bate-papo, onde eles têm a oportunidade de se informar, de aprender, de ter contato com profissionais que podem ajudar os negócios e que podem gerar negócios entre si. Eu, particularmente, quando eu entrei na AGE, o objetivo foi conhecer pessoas, conhecer outros negócios e gerar negócio. Eu tenho clientes que são associados da AGE e assim a gente vai gerando negócio. A ideia da associação é justamente essa. Então, o que a associação tem feito nesse sentido? Inclusive, eu já quero aproveitar, Sabrina, e te convidar aqui ao vivo, você vai ser pega de surpresa, porque a gente faz na AGE uma reunião aberta. E nessas reuniões, a gente sempre traz um especialista, um profissional para conversar sobre um tema. E aí, como lá a gente consegue interagir melhor, aí você tem a oportunidade de conversar melhor com os empreendedores. A gente marcaria, ela leva em torno de 1 hora, 1 hora e meia, e eu quero te convidar, a gente vai marcar um dia aí. Será muito importante porque a gente tem feito essas reuniões abertas com os empresários justamente para se ajudar, se unir, e também a gente está fazendo aí um plano de ação para enfrentamento da crise, onde a gente vai procurar instituições financeiras para ver o que eles têm a oferecer realmente que seja vantagem para essas empresas que já estão, vamos dizer assim, com a corda no pescoço, literalmente. Tem algumas que, infelizmente, precisam sim de uma linha de crédito. O ideal, a gente sempre fala que agora, na pandemia, o que a gente quer? Que as pessoas reduzam custos, não contraiam novos compromissos, novas obrigações, dívidas, né? Então, assim, mas tem algumas empresas que realmente vão precisar. E aí a ideia é que a gente se aproxime de instituições que realmente sejam parceiras, além de instituições financeiras, a gente também está buscando apoio de outras entidades. De repente a gente vai conseguir, de repente com o Sebrae, alguma coisa que possa ajudar as empresas ou com outras instituições. E realmente esse momento para a gente gerenciar as nossas finanças, a gente precisa ter cautela, precisa ter cuidado, se você não tinha controle, tem que fazer. Se você ainda não tem controle do teu fluxo de caixa, tem que ter o controle, é o mínimo, né? O fluxo de caixa, eu sempre digo que é o mamão com açúcar da empresa, tá, Sabrina? Eu falo assim mesmo, que é para eles entenderem que é a coisa mais simples de ser feita e precisa ser feita. Para a gente chegar lá em cima, ter um balanço, ter uma demonstração, a gente precisa dos controles mínimos, né? Agora, claro, isso você vai conseguir fazer, se você não faz, com a ajuda do profissional. Sabrina, ela sabe que se a gente não tiver essa educação financeira antes, pode ter o melhor profissional, pode ter o melhor consultor, mas se você não tiver disciplina, se você não tiver foco, se você não entender o momento que a gente está vivendo, que não é fácil. Sabrina, agora abriu o comércio, né, com restrição.
pessoal está agindo como se a gente já tivesse saído da pandemia. Eu estou extremamente assustada com o comportamento que as pessoas estão tendo. Porque, assim, é muito perigoso porque as pessoas estão comprando muito, como você falou, né? Ninguém parou de comprar, mas a gente precisa entender que agora é o momento da gente comprar alimento, comprar aquilo que é essencial. Se você não está em condições de consumir dessa maneira, é bom dar uma segurada, né, Sabrina? Com toda certeza, gente. Bom, com a abertura aí de volta do comércio local, né, de fato, do comércio de fato, obviamente que existe um desespero por parte desses autônomos em retornar às suas atividades. Porém, a gente precisa entender que se de repente esse consumidor ele não vai consumir diretamente aquele produto, não tem por que ele estar naquele local, não tem por que ele estar na rua. Até porque a gente sabe que, digamos que 40%, 50% dessas atividades que voltaram a funcionar, elas estão também no delivery. Então, de repente, vamos evitar, né, Laodiceia, inclusive hoje eu saí também e eu fiquei bem assustada porque o trânsito estava assim uma coisa caótica. Já falei, gente, mas as pessoas esqueceram, mas a gente ainda está em isolamento. Por quê? Se você tem a oportunidade de trabalhar em home office e de repente você é concursado, você é servidor, ou se de repente você não perdeu seu emprego, mantenha-se dentro de casa. Agora, obviamente que se você for um autônomo, um comerciante, um pequeno feirante, você precisa estar na rua, vá, mas com a devida atenção. Meu celular caiu aqui. Mas com, digamos, a devida proteção mais uma vez. A devida proteção, de fato, de estar na rua. A gente precisa ter consciência que nós podemos não ser transmissores, digamos assim, como é que fala? Assintomáticos e, de repente, transmitir para um vizinho, para uma outra pessoa. A gente precisa, gente, dessa conscientização. Lembrando também, tá, que existem algumas medidas, só para vocês saberem, que foi aprovado agora recentemente, que faturas vencidas a partir do dia 20 de março, olha que novidade eu vim trazer para vocês, está suspenso a partir do dia 20 de março a integração dos nomes nos órgãos de proteção ao crédito. Sabrina traduz para a gente. Por 90 dias, por 3 meses, está suspenso o nome de qualquer pessoa que tenha uma fatura com vencimento do dia 20 de março para cá. Por quê? O governo ele quer estimular justamente o crédito para pequenas, autônomos e médias empresas a pegarem crédito justamente para não falirem e reinventarem o seu negócio, como a Laodiceia estava falando. Agora, como é que eu posso pedir um crédito se o meu nome está no órgão de proteção ao crédito como SPC Serasa? Então, não dá. Então, pensando nisso, o governo ele tomou uma atitude que foi justamente de suspender por 90 dias digamos, essas negativações do nome. Então, é o momento, como eu digo para vocês, é o momento de sentar e organizar as finanças em casa. Começa a falar sobre dinheiro com teu marido hoje, começa a falar dinheiro com a tua esposa hoje, começa a provisionar. Vamos lá, amor, o que é que está faltando dentro de casa? Qual é, de fato, onde é que a gente precisa enxugar? É supermercado? É supermercado. Gente, eu vou dizer para vocês. Desde março até agora, existiu um descontrole total no supermercado. Aumentou no nível alarmante o número de idas ao supermercado e a quantidade de valor que você tem pagado para alimentos, porque as pessoas começaram a estocar alimentos dentro de casa. E muitas vezes, ao estocar alimentos, você começava, de fato, a pegar muito alimento que você nem vai consumir por pelo menos 6 meses. Então, quando você não consome esse produto, tecnicamente ele vai passar da validade, você não vai consumir e você só jogou o seu dinheiro fora. Então, é extremamente importante não estocar alimento, não tem necessidade. Você só precisa se organizar para ir ao supermercado. Por exemplo, se a tua família é um pouquinho maior, é média, você pode ir ao supermercado de 15, de 20 dias, tá? Lembrando, sempre fazer uma listinha de compras. As listas de compra, elas são responsáveis por reduzir cerca de 30% lá do valor do supermercado. É importante também, digamos que se vocês têm filhos, não levem crianças, tá bom? Vá sempre alimentado ao supermercado e descansado, pronto para pesquisar. Gente, quando eu vou ao supermercado, eu não vou rápido. Quem me acompanha sabe, eu já aviso a pessoa, olha, eu vou para pesquisar. Para vocês terem uma ideia, eu vou com a minha agendinha,
Eu vou anotando os preços, tudinho do lado, porque eu já tenho uma ideia, porque eu sou a única pessoa da minha casa que faz as compras, justamente porque eu reduzo bastante. E antes de chegar no caixa eletrônico, eu somo tudo e já tenho, em média, uma ideia de quanto eu vou pagar. E, normalmente, eu vou com o valor que eu me propus aí. Por exemplo, se eu vou com R$ 300, eu não gasto 301, eu gasto R$ 300. Isso é disciplina, isso é foco, isso não é do dia para a noite, é você ir constantemente... Em serviço, gente, para você ter uma ideia, eu fazia compras de basicamente 800 mil reais para minha casa e nunca dava. Acabava antes do tempo, porque comprava muita coisa supérflua, comprava, na verdade, o produto, a marca e não o valor, entendeu? Então, assim, quando eu comecei também a fazer consumo de cestas básicas, que tem produtos maravilhosos, com um preço bem menor, eu consegui dar uma reduzida de 50% no orçamento que eu gastava e que eu destinava para supermercados. Então, assim... Essa era a minha realidade, mas você, junto com seu esposo, com a tua parceira, com o teu parceiro, pode pegar, vai lá no meu Instagram, entra no meu link, baixa as planilhazinhas de acompanhamento e diz assim, a gente precisa reduzir gratuito, pode entrar lá agora, de fato me segue, @Sabrina Virgulino, entra lá, linktree/Sabrina Virgulino, que lá vai ter tudo que você precisa de orçamento, inclusive tem um teste de avaliação financeira que aponta, obviamente que respondendo às enquetes, às perguntas, né, em qual nível de endividamento você se encontra. É importante, gente, nesse momento, tirar a viseira dos olhos, do medo, de escancarar. É o momento de priorizar e organizar o pagamento das suas dívidas. A Sabrina, mas você fala assim como se as pessoas só tivessem uma dívida. Queridos, eu sou conhecedora de que o paraense não tem só uma dívida. Existe um estudo que revela que o paraense tem entre 3 a 5 para mais de endividamento. Então, qual é a prioridade na ordem do pagamento? Obviamente que é das mais antigas e daquela que te gera mais juros. Por exemplo, se eu tenho 5 dívidas com o banco, destas 5, 2, uma é cartão de crédito e uma é cheque especial, obviamente que eu vou dar prioridade para o cheque especial e para o cartão de crédito, porque são as duas que são as taxas de juros mais altas e abusivas do mercado. Então, é assim que você tem... Nessa planilha, inclusive, você pode organizar por data de vencimento, as contas, a taxa de juros e sempre buscar também o saldo devedor das contas. Oi. Sabrina, deixa eu falar uma coisa para você, uma notícia triste. Tá chegando ao fim a nossa live. Mas assim, a gente já sabia disso, né, Sabrina? Porque o tema é muito gostoso de falar, é uma necessidade nossa. Você, assim, é uma pessoa que domina muito esse tema. E a gente marcou, viu, gente, duas lives. Essa é a primeira. Na próxima live, a gente vai falar... Eu fiz uma colinha aqui, peraí, deixa eu ver. A gente vai falar na próxima sobre a importância do planejamento. A Érica fez uma pergunta, mas a gente não respondeu, porque realmente não ia ter como. A importância do planejamento para micro e pequenas empresas. E também vai servir para o autônomo, vai servir inclusive para a pessoa física, né, Sabrina? E também a gente vai falar sobre como o orçamento financeiro pode ajudar. Mas a gente já falou dessa, né? Como o orçamento financeiro pode ajudar a quitação de dívidas, né? O que a gente vai falar, gente, peraí, é medidas para ajudar as micro e pequenas empresas durante a pandemia. Falei certo? Agora sim, né? Então, olha só, a gente vai falar da importância do planejamento para micro e pequenas empresas e vamos falar das medidas para micro e pequenas empresas agora nessa retomada. A gente está voltando aos poucos e a gente precisa de algumas medidas e a Sabrina vai conversar com a gente na próxima segunda sobre isso. Sabrina, eu queria te agradecer muito a sua presença. Queria agradecer você ter compartilhado todo esse conhecimento e, na verdade, um conhecimento prático, né? Porque você mostrou aí de forma prática como a gente pode organizar essas finanças. Inclusive, eu que sou contadora, já anotei algumas dicas aí, porque realmente o supermercado é um vilão. Às vezes a gente quer ficar fazendo bolo, fazendo um monte de coisa desnecessária, está engordando na quarentena e ainda está perdendo aí dinheiro, né, Sabrina? E agora a gente não pode se dar ao luxo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Printem a gente aqui, a gente vai ficar bonitinha. Marquem a gente nos stories, compartilhem. Essa live ela vai ficar salva aqui no Instagram da Age Pará para você compartilhar. Gente, não é para ninguém se promover, não. A gente quer que você compartilhe para você ajudar pessoas que precisam dessas informações. Controlar Indique esse vídeo para outras pessoas, né? Para ajudar também a gente promover essa interação social. Que a gente ajude
procure a gente aqui na AGE, a gente está aqui para se ajudar, a gente sempre fala, inclusive o Israel, que é o fundador da AGE, ele sempre diz lá, ó, cooperar é melhor que competir. Então a gente está aqui para cooperar, a Sabrina se disponibilizou, essa profissional aí, com esse currículo que vocês viram, gratuitamente, vai estar na próxima segunda e também vai estar em uma reunião aberta, porque ela já se comprometeu, a live está gravada. Sabrina, muito obrigada. Queria que você deixasse aqui as suas considerações finais e já o convite para a próxima live na próxima segunda. Gente, quero agradecer primeiramente à Associação de Jovens Empresários do Pará, todos os diretores, aqueles que eu já conheço, aqueles que eu vou conhecer pessoalmente. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Laodiceia, pela live assim, excelente, ao Antônio também. E agradecer a cada um de vocês, telespectadores, que fizeram dessa live aqui algo sensacional, que sem vocês nós não faríamos nada. Pedir também, para quem quiser me acompanhar, todas as manhãs, de segunda a sexta, eu sou colunista da Rádio Cultura, do programa Conexão Cultura. Então, todos os dias, a partir das 8 horas, eu estou lá falando de finanças, tá? Na TV, toda quinta-feira, o meu programa Momento das Finanças. E, obviamente, vocês podem visitar o meu Instagram, que já está aqui. E agradecer a oportunidade também dessa palestra, né, quando for de forma presencial, já está prometido, já estou me comprometendo aqui também. E, obviamente, na próxima segunda-feira a gente vem com mais temas para vocês. Preparem as perguntas e mandem aqui que a gente vai responder tudinho.